Olá, eu sou a Fábio Magna Bosco, eu sou nutricionista, química e mestre em nutrição. E vamos para o primeiro vídeo do canal Nutriquímica Descomplicada, ciência de forma leve e divertida. Vamos iniciar falando sobre a doença celíaca. E para contextualizar, vamos começar uma série de vídeos que se chama Como Conviver com a Doença Celíaca, onde convidados que têm doença celíaca falarão sobre o seu diagnóstico e como tem sido a vida desde então. Ah, mas antes de tudo, já deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, isso é bem importante para o YouTube entregar para o maior número de pessoas esse vídeo. Então, vamos começar. Então, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, ela tem um caráter genético e tem como gatilho a ingestão de glúten pela dieta, nas pessoas que são predispostas geneticamente, como já comentado. E o que é o glúten? O glúten ele é um complexo proteico formado pelas proteínas gliadina e glutenina, presente em cereais como trigo, centeio e cevada. Nessas pessoas, o sistema imunológico entende o glúten como um agressor. Imagina como é quando entra um vírus, né, no nosso corpo. Vírus da gripe, por exemplo. Então, nosso sistema imunológico ele é informado, né, quando esse vírus entra no nosso corpo e manda os anticorpos que saem para a batalha para tentar combater esse vírus. E nesse processo, né, a gente acaba tendo vários sintomas, como febre, dor de cabeça, cansaço, enfim. Mas alguns dias se passam e tudo volta ao normal e a gente começa a se sentir bem novamente. Quando falamos da doença celíaca, o mecanismo é um pouco parecido, né? O glúten entra no nosso sistema, os anticorpos reconhecem ele como um agressor, mas ao invés de tentar atacar o glúten, os anticorpos acabam atacando o nosso próprio corpo, principalmente as microvilosidades do nosso intestino. Mais ou menos ali na primeira e na segunda porção do nosso intestino delgado. E isso pode trazer diversas manifestações clínicas. Por quê? Porque exatamente nesse local ficam as nossas microvilosidades. E essas microvilosidades fazem a absorção de nutrientes. Então, a doença celíaca ela acaba sendo considerada uma doença sistêmica justamente porque a gente pode ter diversas deficiências, né, nutricionais, e isso pode afetar qualquer parte do nosso corpo como um sintoma, digamos assim, né. Esses ataques, né, eles podem acontecer também na nossa pele, causando a dermatite herpetiforme, e também nas células do cerebelo, causando a ataxia do glúten. E a gente vai falar mais especificamente sobre as outras desordens relacionadas ao glúten em outro vídeo. E como que eu descubro se eu tenho doença celíaca, né? Hoje nós temos exames de sangue, onde são dosados os anticorpos antitransglutaminase, antiendomísio e antigliadina deaminada, todos eles em classe IgA, e a gente também dosa a imunoglobulina A total para ver se esse paciente tem ou não, né, deficiência dessa imunoglobulina. Caso ele tenha deficiência dessa imunoglobulina, se faz esses 3 anticorpos na classe IgG, porque a gente pode ter um falso negativo, né, porque a pessoa já tem deficiência dessas imunoglobulinas. Além dos exames de sangue, a gente também tem a endoscopia digestiva alta, com a biópsia, né, então essas biópsias são coletadas fragmentos, né, da porção ali do bulbo do duodeno e da segunda porção, onde ficam as microvilosidades, são coletadas em torno de 4 a 6 fragmentos, esse é o ideal, de partes diferentes ali dessa porção, para a gente ter um resultado mais assertivo, né? E esses fragmentos, eles são submetidos a um exame histológico, onde o patologista ele poderá ver se existem linfócitos intraepiteliais nessa amostra e quantos, e isso já nos mostra ali que existe uma inflamação acontecendo. Se a relação vilocripta, né, pensa nessa relação vilocripta como se fossem os nossos dedos, né, e a vilosidade seria o nosso dedo e a cripta seria esse espacinho que tem entre o dedo e outro, né. Então, essa relação, né, essa altura entre a vilosidade e a cripta.
E a classificação de Marsh? E a classificação de Marsh, que mostra o tamanho dessa lesão, né? O quanto esse intestino está lesionado. E o quanto essas microvilosidades estão atrofiadas. E aqui eu vou deixar um lembrete bem importante. Para fazer esses exames, o paciente deve estar consumindo glúten regularmente, por pelo menos 3 meses. E o que é o regularmente? Todos os dias. Pode ser só uma vez no dia, pode ser uma fatia de pão, mas precisa ser todos os dias. E por que isso? Porque hoje o único tratamento disponível para a doença celíaca é uma dieta isenta de glúten por toda a vida e sem contaminação cruzada. Também falaremos dela em um outro vídeo. Lembra que eu comentei que o glúten é o gatilho para a doença celíaca? Pois é. Quando eliminamos ele da dieta, eliminamos o gatilho, portanto, os anticorpos vão parar de circular e não vai ter, né? Porque eles não têm mais por que combater o glúten, né? E se retirarmos o glúten da dieta dessa pessoa antes de ela fazer os exames, reintroduzir o glúten novamente pode ser bem difícil. E essa pessoa pode nunca ter um diagnóstico correto, levando a fazer uma dieta restritiva, talvez sem necessidade. Ou pior, né? Essa pessoa pode achar que ela não tem doença celíaca e ela tira o glúten porque ela se sente um pouco melhor e acaba não tendo todos os cuidados necessários, né? Não fazendo essa dieta isenta, como a gente comentou ali antes, né? E acabar adoecendo mais tarde, desenvolvendo outras doenças. Então, a doença celíaca, se não tratada, ela pode desencadear outras doenças, e isso inclui um câncer de intestino, por exemplo, e pode levar até a óbito. Então, eu deixo também aqui um pedido aos colegas nutricionistas, aos médicos, né? Por favor, se vocês desconfiam que o paciente pode ter doença celíaca, façam a investigação corretamente antes de retirar o glúten da dieta. Então, esse foi o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E aguardem que logo saia o segundo vídeo. Beijos da Nutriquímica.